Olá, pessoal. Hoje aqui para mais uma edição, a terceira edição do ManoCast. Temos aqui o nosso convidado, uma celebridade campista, não é isso? Sim. O nosso ex-prefeito, Dr. Arnaldo Viana, o prefeito do coração. É uma honra muito grande, uma alegria ter o senhor aqui com a gente, conosco. Estou aqui também com o meu amigo Gilberto Nunes, ele é hoje o diretor administrativo do Hospital Ferreira Machado, um hospital do qual, dentre outros cargos que o senhor ocupou, né, que são vários, a gente vai falar aqui, eu também fiquei surpreso porque eu não me lembrava. O senhor também foi diretor do Ferreira Machado, né, doutor Arnaldo? Primeiro de tudo, muito bom dia para o senhor aqui. É um prazer ter o senhor aqui. E aí nós vamos reviver um pouco da história de Campos e da saúde do município, do qual o senhor foi uma peça fundamental nos avanços da saúde desde a sua época. Bom dia, Maninho. Bom dia, Gilberto. Bom dia a todos aqui do estúdio, bom dia ao povo de Campos, e eu começo a falar do povo de Campos com muito orgulho, porque eu vivi várias etapas na saúde. Eu me formei em 1972 pela Faculdade de Medicina de Campos, e quando eu falo dessa minha formatura, eu me lembro de um grande amigo que me ajudou muito. Pena que ele já não está mais entre a gente. Foi o Dr. Edson Coelho dos Santos. Dr. Edson foi a pessoa que era amigo do meu pai. Meu pai não era médico, muitas pessoas confundem isso. Meu pai era veterinário e era diretor do colégio agrícola. E o sonho do meu pai é que eu fosse também um veterinário. Né? Ainda bem que não foi, né? Ainda bem que mas aí eu olhava, medicina. Eu ajudava meu pai fazendo alguns procedimentos nos animais, cachorro, cavalo, boi, nenhum desses falava. E o veterinário tinha que descobrir o que era que estava fazendo mal à saúde daqueles animais. Então eu decidi que não faria, resolvi fazer o vestibular de medicina. Quando eu fiz o vestibular de medicina, eu fiz não para Campos. Ainda não tinha vestibular aqui. Eu fiz no Rio de Janeiro, passei, né? Quando surgiu a Faculdade de Campos. Foi a primeira turma, né, doutor? Foi a primeira turma. Aí eu vim para cá. Vim para cá e começamos um trabalho na faculdade. Eu fui monitor de histologia com o saudoso professor Bruno Alípio. Depois eu fui da farmacologia com Lauro Solero e acabei indo para neuroanatomia com Rogério Benevento, que era um professor de Niterói e que dava aula aqui. A partir daí, eu resolvi inovar algumas coisas. Eu me lembro que nós tínhamos um programa chamado Agentes Comunitários de Saúde. Ainda, o senhor ainda, então, acadêmico ainda? Ainda. E eu trabalhava ali, eu me lembro, quem comandava aquilo era uma moça que tinha o apelido de Graça da Saúde. Aí eu trabalhava com ela, andava aquilo tudo. E fui gostando. Depois, seguindo isso, vocês viram eu entrando aqui com a Edilene, eu tinha conhecido a Edilene quando eu tratei de pessoas da família dela. Só que eu não sabia que também a Edilene tinha sido beneficiada pelo meu governo com um programa de bolsas de estudo. Uhum.
E ela trabalhava ali, fazia um trabalho muito importante. E com esse trabalho todo, depois eu tratando de algumas pessoas da saúde dela, eu resolvi investir mais. E como eu estava solteiro na época, né? E virei para o céu lá e falei assim, sua filha é bonita, né? Sua filha? O senhor deixa eu casar com ela? Eu nem namorava ainda. Já estava pensando em casamento. Pensando em casamento. Homem sério, né? Homem Aí sério. o pai dela falou, rapaz, olha o que você vai arrumar para sua vida, hein? Ela é muito questionadora. Eu falei, é essa que eu quero. E acabei casando e deu certo. Que bom. É isso aí. E ela hoje é meu braço direito, esquerdo, minhas pernas. Tive o prazer de conhecer, uma pessoa muito boa. Hoje nós temos uma afinidade muito grande. E, Foi uma ótima escolha. e digo a você, Maninha, quando a gente escolhe bem, a gente não se arrepende. Eu não me arrependo nunca disso. Como da mesma forma, eu acho que nós, da área da saúde, precisamos estar sempre investindo para a saúde ser melhor. Sem dúvida, sem dúvida. E aí eu gostaria muito dessa parceria contigo. Poxa, Quero te ajudar para que a gente chegue lá, para que você siga todo aquele trajeto que eu já segui. A gente estava olhando aqui a sua trajetória e realmente a gente vê muito em comum com o Maninho, né? Maninho verdade. também foi diretor do Ferreira, presidente da fundação, subsecretário, gosta do povo, de ajudar a população, de fazer o bem. fui representante de turma, como o senhor falou aqui mais cedo que foi representante de turma. Eu Como fui no foi bom, colégio, na aquilo foi muito faculdade. bom. Isso ajuda muita gente quando a gente ocupa uma representação e faz aquilo com amor, buscando sempre fazer da saúde um ponto de apoio para essa população que sofre. Sim, eu queria inclusive tocar nesse assunto com o senhor, como o senhor vê, qual a importância que o senhor vê de ter um médico que represente a saúde nas áreas. O senhor ocupou vários cargos na gestão municipal, o senhor foi prefeito, foi vice-prefeito, secretário de saúde, o senhor foi vereador, o senhor foi deputado federal. Então, um médico que representou a saúde, representou muito bem, o senhor carrega até hoje, o senhor é lembrado com muito carinho pela população, tem uma aprovação popular que eu considero fantástica, porque eu andei nas ruas com o senhor e a gente vê que até hoje o senhor é lembrado como o prefeito do coração. Então eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso aí, a importância e também o que o senhor vê, como que o senhor tem acompanhado a nossa gestão, o que vem acontecendo. Olha, Maninho, uma coisa que eu fiquei muito conhecido foi com a história do coração. Era o coração na saúde. Isso faz até que algumas pessoas confundam. Acham que eu sou cardiologista por causa do coração. Não, eu uso o coração como uma maneira de humanização. E também porque, em uma certa época, num programa de rádio, que eu falava sobre saúde no programa, eu não era político, eu só fazia saúde. E eu ia nesse programa para falar das dicas de saúde. E quando terminava a minha participação, eu virava para a apresentadora e dizia o seguinte: bem, Rosinha, então até o próximo programa, um beijo para você. Só falava um beijo. Aí passou um tempo, ela me fala assim: doutor, não manda mais beijo para mim, não. Que
Ela chamava ele de Bolinha. Bolinha tá ficando enciumado. Bolinha era o garotinho. Era o garotinho. Aí quando eu esqueci disso, no final do programa, bem, Rosinha, um beijo, ela regalou os olhos no seu coração. E aí, Ficou até hoje, né? ficou até hoje. Tentaram, várias pessoas tentaram, mas não foi à frente isso. Não pegou. Não pegou só porque já pegou. estavam até me ajudando fazendo Marketing pra você, divulgação né? do meu bordão. É. Maninho tem uma história também com coração. Não sei se ele vai conseguir colar num bordão desse, mas Maninho é o pai aí do SOS Coração, né? Quem tirou o SOS do coração do papel, né? Na gestão. Então, Na verdade, salvou aí Foi quase uma 300 coisa vidas. excelente que você sabe, e eu sei que você sabe, que tem aquela hora de ouro para quem tem um problema cardíaco. O SOS Coração é para que você possa atender mais rápido. Perfeito. Passado desse time, a pessoa ou vai a óbito ou então fica com uma lesão que não Reduz consegue muitas recuperar chances, né, mais. de E daí êxito do veio. procedimento. Então, meus parabéns, Maninho. Vamos avançar nisso. Eu acho que está chegando um momento, né, de você começar a pensar em outros voos, para que você possa levar essa ideia adiante e para outras situações. Faça isso, porque eu tenho certeza que você vai fazer o bem de muitas e muitas pessoas. Sim, eu tenho muito orgulho de ter ajudado, de ser uma das pessoas que implementou o projeto. Na verdade, assim, eu fui o idealizador dos mutirões, que, como coordenador do Ferreira Machado, fui presidente da fundação, um hospital que eu trabalhei desde que vim para Campos, em 2001, no primeiro concurso meu. E desde 98 eu já atuava lá. Sim, Concurso realizado na sua gestão. Inclusive, né? O senhor foi o primeiro emprego meu aqui na área pública. Foi o senhor que me deu como clínico no posto de saúde do Parque Aurora. Parque Foi Aurora, o senhor que me deu, exatamente. tem até uma coisa gozada, né? Porque o Parque Aurora, eu trabalhei lá há muito tempo, no Parque Aurora. O povo não chamava de Parque Aurora, chamava de Parque Aurora. E aí pegou o apelido de PO, Parque Aurora. Mas é um lugar maravilhoso, o Parque Aurora. Eu tenho grandes amigos ali no Parque Aurora. Né? E ali no Parque Aurora, quando eu ia para lá, eu pegava um caminho que eu passava pela Beira Valão. E naquele momento a gente olhava para a esquerda, via um hospital. Olhava para a direita, via um canal que não tinha saneamento. E as pessoas morando na beira do canal. Naquela época tinha um jovem que ia comigo, me acompanhava nisso, era muito, muito novo, mas ele teve uma ideia. Ele virou para mim e falou: pai, por que as pessoas moram nessa situação? Falou: você não vai escutar mais isso. E lá nos plantadores de cana, eu trabalhava com um rapaz que trabalhava na área administrativa, e ele vai e me pede para eu atender pessoas da família dele. E eu fui. O nome dele era Ivan do Carvão. E aí começamos a transformar o carvão.
Foi tão importante aquilo, né, porque você começa a conviver com uma classe menos favorecida, mas que precisa muito da gente. Precisa muito do poder público presente, né? É verdade. E o poder público aí é pensar em tudo. Quando a gente pensa em saúde, você tem que pensar saneamento básico. Saneamento. Perfeito. Você tem que pensar... Atenção básica. Exatamente. Nós temos hoje uma UBS lá no Carvão, que a gente conseguiu hoje botar médico, ela estava fechada, nós conseguimos reabrir. Fechada, era terrível. E graças a Deus você teve essa visão e ajudando aquele povo, mas acho que nós precisamos muito mais de você. Perfeito. Nós precisamos, e a gente falando aqui nesse programa ManoCast, eu quero te dizer, use isso para ajudar o povo. Mas pense também na possibilidade de ter um mandato eletivo. Aí que a gente começa a pensar, né, doutor Arnaldo? A vida vai colocando a gente em trajetórias. Nós, como médicos, no primeiro momento, a gente pensa que é a nossa formação e ajudar ao próximo, né? Porque o médico ele faz isso constantemente. E aí, quando a gente atua na ponta, nós ajudamos muita gente. Mas a experiência que eu tive atuando na gestão, apesar de ser muito difícil, porque só quem atua na gestão sabe isso, é muito gratificante, porque a gente consegue fazer o bem em escala. Isso é uma coisa muito, muito gratificante. O senhor, por exemplo, eu tenho certeza que o senhor tem esse exemplo também para dar, em muito mais larga escala do que eu, porque o senhor passou por muitos cargos públicos. Eu estou ainda começando, eu ainda sou um bebê nascendo, perto do que o senhor já fez, do que o senhor representa para a saúde. Você está começando muito bem. Obrigado. Isso vindo do senhor, para mim, E a gente tem que falar a verdade. Eu não gosto muito de atacar ninguém. Se a pessoa não é uma pessoa da sua estirpe, eu ignoro. A não ser que me provoque. Eu sou parecido. Não provocando, mas se provocar... O doutor Arnaldo, falando dessa questão de trajetória, né? A gente, nos últimos anos, temos buscado transformar ali o Hospital Ferreira Machado, né? Ele está em obra, está em ampliação. Nós, lá em 2021 ainda, quando recebemos o hospital numa condição muito ruim do governo anterior, que foi do Rafael Diniz, nós chegamos a ter 70 pacientes nos corredores, uma situação assim alarmante para a gente. E nós conseguimos ir transformando o hospital juntamente com servidores do hospital, que são excelentes. Muitos desses servidores que trabalharam com o senhor ainda lá no início, né, da sua trajetória. E eu gostaria assim, de saber como que o senhor se sente. O senhor que basicamente hoje foi a pessoa que, junto com o Garotinho lá em 89, reabriu o hospital, né? Porque Campos não tinha nenhum pronto-socorro, como o senhor disse aqui antes do início do programa. Como que participar, ter visto, né, a abertura desse pronto-socorro para Campos e hoje está vendo o hospital em transformação, em evolução cada vez mais? O que aconteceu? Aquele hospital estava ficando um hospital sem sentido. E naquele momento eu era médico da família do Garotinho. E eu, conversando com ele sobre isso e dizendo, por exemplo, o sujeito que tinha recursos, ainda não tinha essa febre de planos de saúde, quem tinha recursos pagava uma consulta particular e resolvia seu problema. E quem não tinha? E aquele hospital enorme, era sempre muito grande, precisava de um trabalho de reforma tanto
física como administrativa e na área da saúde, o garotinho me fez o convite. E eu fui para lá. Me lembro de tantas pessoas boas que trabalhavam lá comigo. E em nome dessas pessoas boas, eu vou citar duas. Uma na área administrativa, Maria José Boechat. Zezé Boechat. Zezé Boechat está se aposentando, ou se aposentou, Eu acho que ela se aposentou. Mas todo mundo conhecia ela. E a outra era uma grande amiga, Zezé Boechat, uma grande amiga. A outra era uma enfermeira que depois não ficou mais lá. Era a Maria Nilza, que me ajudava muito dentro do centro cirúrgico. Mas a Maria Nilza, se eu não me engano, ela também retornou, se aposentou há pouco tempo também. Foi coordenadora de enfermagem lá do Ferreira Machado. Exatamente. Também é uma pessoa muito dela. importante. Certamente, se eu olhar, eu vou associar o nome da pessoa. Assim, porque ela sempre foi muito atuante, né, e buscava sempre conhecimento. É o que a gente sempre falou, até nessa mudança que a gente fez nos últimos 3 anos no Ferreira Machado, e que eu vejo que vai muito em encontro do que foi feito lá atrás pelo senhor também, que é investir no servidor, né? Investir no funcionário, na qualificação do funcionário, trazer informações novas, conhecimentos novos, para que funcione da melhor forma possível e atenda o paciente da melhor forma possível. Né? Quando nós assumimos a gestão, doutor Arnaldo, os funcionários eles estavam totalmente desiludidos, porque não só os funcionários, os RPAs também, meses sem receber, os funcionários, o servidor público também, ele foi desrespeitado, eu considero esse o termo. E hoje nós conseguimos resgatar a credibilidade do servidor público. A gente reconhece que a gente precisa ainda fazer alguns avanços, mas não consegue se fazer tudo. Até porque a vida é muito dinâmica, né, Wayne? Sim. Então, o que você fez ontem, talvez hoje já precise ser reformulado. Sim. Não é porque era um projeto ruim, não. Foi bom na época, depois tem que ser reformulado. E aí você precisa ter uma equipe que te ajude. Porque às vezes o sujeito entra no cargo público, na política, e pensa só de um jeito. Mas para aquelas pessoas atuarem, elas precisam ter um suporte. Sim. Eu estava lendo outro dia um livro chamado Tiago, Vento e Ventania. Aí você começa a raciocinar o que quer dizer vento e ventania. Se você não usar a sabedoria, o vento transforma-se numa ventania que pode trazer malefícios. Mas se você souber usar, você transforma aquilo em oportunidades para que a pessoa faça o melhor. Falando em vento e ventania, é o livro que a minha esposa, Edilene, escreveu. Ela já me deu, ela já me... Inclusive, nós vamos implementar esse livro num projeto Neuroação. Ela também está participando lá, já está lá na Cidade da Criança, um projeto brilhante também que nós estamos implementando, com foco assistencial para essas crianças com espectro autista, que é o perfil de trabalho dela. Ela vai atuar, eu tenho certeza que vai agregar muito nisso aí. Pelo profissional que ela é. Inclusive, eu já disse para a Edilene, independente de cargo, eu não estou pensando em cargo, estou pensando nas pessoas. Sim. Vocês precisando de mim lá, eu estou, como eu diria, certamente vamos precisar. Estarei sempre de pé e à ordem para ajudar aqueles que necessitam. Eu queria até que a Edilene pudesse dar uma chegadinha Daqui aqui. a pouco ela... Doutor Arnaldo, o senhor, eu queria fazer uma pergunta ao senhor, porque é uma pergunta muito emblemática para mim.
Eu queria contar uma história aqui. Quando nós assumimos a gestão, logo que nós ganhamos a eleição, nós entramos numa caminhonete para percorrer a cidade. O prefeito, o então prefeito eleito, Vladimir, ele fez questão de passar em frente ao HGG, e ele, naquele momento, ele olhou para o hospital e falou: eu vou reconstruir esse hospital. Hospital escuro, na escuridão. E eu achei até que ele estava delirando, porque ele falou isso e desmaiou mesmo depois. Mas logo depois nós visitamos o hospital, fizemos uma visita lá. Foi o primeiro hospital que a gente visitou. E eu encontrei uma situação deplorável. Não tinha teto, fiação exposta, os pacientes jogados no corredor sem a menor condição de atendimento. E o Hospital HGG é um hospital que foi um legado na sua gestão. Como o senhor se sente vendo o HGG hoje totalmente reconstruído? Em breve nós vamos entregar o hospital pronto em toda a sua plenitude. Já entregamos a primeira fase da obra, que é a emergência. Ficou muito boa. Ficou muito boa. Então eu lembrei muito do senhor nesse momento, porque eu me lembro que o senhor tinha um carinho especial pelo HGG. É um hospital que tem um grande potencial assistencial numa região importante da cidade, que é a região de Guarulhos, com uma população grande, uma população carente, que necessita de atendimento, e ele estava totalmente abandonado na gestão anterior. Eu não sei se o senhor teve o desprazer de entrar lá nesse momento. Infelizmente tive. Uhum. E doía muito ver tudo aquilo. Mas me lembro também, quando surgiu a ideia do HGG, Hospital Geral de Guarulhos, o que tinha Guarulhos na assistência médica? O PU de Guarulhos, o Posto Novo Mundo e algumas unidades de saúde. E aí nós resolvemos, vamos fazer um hospital aqui em Guarulhos, porque é um absurdo as pessoas terem que atravessar para o outro lado para obter um socorro. Fizemos. Durante o período, a coisa andou bem, mas teve um período obscuro na política de Campos. E é triste a gente relembrar isso, porque se esperava muito de um jovem que tinha assumido a prefeitura e nada aconteceu. Eu me lembro o dia que eu fui com a Edilene visitar o Hospital de Guarulhos. Me fez muito mal. Doeu no coração. Todos nós sentimos muito. E dói como até ficou. hoje. Embora eu tenha apresentado sinais de melhora, aquilo que nossos pacientes têm, que apresentam sinais de melhora, e a gente intensifica o tratamento para que ele se recupere totalmente. Eu acho, Maninho, que nós temos essa grande oportunidade. Juntar você, Gilberto, toda essa equipe, uma equipe muito boa. Guarde a gravação desse podcast para que a gente possa lá na frente falar, vamos fazer. Será eternizado. Conversar com as pessoas que têm o poder de fazer isso. E vamos executar da melhor maneira possível. E nesse sentido a gente vê, né? Como que é importante a população votar certo, né? É verdade. Porque é uma arma poderosa. Tem um poder grande de destruição ou de construção, né? Porque o que fizeram com a HGG nos 4 anos desse prefeito jovem que o senhor disse foi muito triste e, sem dúvida, muitas pessoas acabam perdendo a vida sem necessidade. Nós chegamos lá, foi para ver uma pessoa que e estava assim, toda a parte do corredor que ele
mesmo mostrando isso aqui era assim, assim. Sim. Todo quebrado. Né? Fiação exposta. Todo quebrado. Tijolo, caiu um tijolo na cabeça de uma paciente, isso foi verdade, isso aconteceu mesmo, caiu na cabeça. Eu era, na época, presidente da fundação, isso foi logo nos primeiros meses da nossa gestão, e como eu falei para o senhor aqui, eu fiquei perplexo porque eu sou servidor público municipal e eu atuava no Ferreira Machado por ser ortopedista e o Ferreira Machado ter o perfil assistencial voltado para a minha especialidade, que é a urgência vermelha e o trauma. Então eu, na verdade, ia muito pouco ao HGG. Eu fui ao HGG anos atrás para fazer alguma coisa administrativa lá e nunca mais voltei. Eu ouvia falar das condições do HGG, porque as condições do Ferreira Machado também eram péssimas, diga-se de passagem, também eram péssimas, mas quando eu fui no HGG, de fato, isso aconteceu após o prefeito Vladimir vencer as eleições, quando ele foi convidado para participar da gestão e ir no hospital. Eu confesso para o senhor, doutor Arnaldo, que eu fiquei perplexo. Edilene, eu fiquei perplexo, porque aquilo ali parecia nem presídio era. Então, e o prefeito, quando nós andamos no hospital, nós vimos muitos pacientes jogados à própria sorte no corredor, e eu me lembro de uma que veio chorando até o prefeito Vladimir, deu a mão a ele também bastante emocionado e sensibilizado com aquela situação, ele chegou e falou assim: confie em mim. E eu percebi nos olhos dos pacientes naquele momento que, apesar da revolta, eles deram um crédito de confiança ao então prefeito, recentemente eleito, que tinha dias da eleição, juntamente com o vice-prefeito Frederico Paz, que também foi e caminhou todas as caminhadas que nós fizemos para o HGG. O vice-prefeito estava junto, também atuou firmemente na reforma do hospital, porque entendeu a gravidade do caso. E a população confiou. Eu, com toda sinceridade e honestidade, achei que não seria possível nós estarmos hoje entregando um hospital novinho, em folha, como nós estamos entregando, em apenas uma gestão. Eu acho, doutor Arnaldo, que se nós tivéssemos feito apenas isso, apenas entregue o HGG, já teria valido a pena, por como eu vi aquele hospital e a importância que ele representa para a saúde de Campos. Quando você fala da saúde, sobretudo desse hospital, eu me lembro muito do livro que ela escreveu, Vento e Ventania. Teve um vento, não cuidaram do vento, veio a ventania e derrubou tudo. Né? Então está na hora da gente resgatar toda essa história. E quando eu digo resgatar, não é só o HGG, não é só o Ferreira Machado, é criar oportunidade para que hospitais filantrópicos também possam estar atuando. Sim. Nós não podemos ficar assistindo passivamente o desmonte de outros hospitais. Inclusive, era o centro de referência de fisioterapia. É verdade. O centro de fisioterapia. Nós tínhamos uma fisioterapia lá excelente. E tinha onde que era a entrada da emergência e tinha o setor só de fisioterapia. Sim. Eu até acho que tem um projeto para criar um centro novo nós vamos ter, o prefeito conseguiu o recurso do governo federal, do PAC, para o Programa de Aceleração do Crescimento, vai fazer agora o centro de reabilitação, que vai ser ali na Laí Ferreira, na descida da Ponte da Lapa. A obra já está licitada e em breve nós estaremos entregando mais essa grande obra à população no que diz respeito a esse tipo de atendimento, com perfil assistencial voltado para a reabilitação. Vai ter reabilitação auditiva, dispensação de cadeiras de roda. E no que diz respeito a isso que o doutor Arnaldo falou, o senhor colocou muito bem, doutor Arnaldo. Eu também vim dos hospitais filantrópicos, porque eu fui coordenador do Serviço de Ortopedia e Traumatologia da Santa Casa, um serviço que eu implementei na época do governo Rosinha, quando nós passamos também por um período difícil,
porque na verdade o Ferreira Machado é a porta de entrada. Nós não conseguimos fazer todas as cirurgias eletivas, principalmente as cirurgias ortopédicas, que são muitas. O volume de acidentes ele vem aumentando e vem aumentando de maneira exponencial. A cada ano aumenta. Nós tivemos esse ano um aumento de janeiro a março de 211 atendimentos a mais em relação ao ano passado. Então o atendimento ele aumenta e aumenta de maneira bastante exponencial, significativa, o que nos preocupa muito. Então a ideia dos mutirões, que foi uma ideia minha, juntamente com o prefeito, eu levei essa ideia a ele e ele colocou em prática, conseguiu angariar recursos para que isso se tornasse uma realidade. Foi em parceria com os hospitais contratualizados. Hoje, os 4 hospitais contratualizados atuam na área de ortopedia. O próprio SOS Coração é um programa que é feito nos hospitais contratualizados, o Álvaro Alvim e a Santa Casa. Os mutirões, nós fizemos mutirões de cirurgia bariátrica, de exames. A rede contratualizada também hoje no governo, Vladimir, na nossa gestão, foi muito, digamos assim, nós tivemos um olhar, até porque eles são parceiros nossos e a gente reconhece isso. A saúde de Campos ela é uma saúde privilegiada, porque eu conheço poucas cidades, eu aqui agora nem vou me lembrar de uma, que tenha uma rede de hospitais filantrópicos como nós temos, com a Santa Casa, com a Beneficência Portuguesa, com os plantadores de cana, com o Álvaro Alvim, com o Hospital Dr. Beda, que faz também a parte de oncologia, também um grande parceiro nosso. Então eu acho que a saúde de Campos é uma saúde privilegiada. Os hospitais filantrópicos eles foram olhados com bons olhos. É lógico que a gente reconhece que como na saúde, como o senhor falou aqui, a gente tem que avançar, a saúde ela é dinâmica. Mas eu também tenho muito orgulho e fico muito feliz com esse avanço que nós fizemos, que nós tivemos, essa parceria que o governo Vladimir tem com os hospitais filantrópicos. E falando em parceria, nós temos que ver também a parceria no atendimento médico. Eu me lembro quando eu ainda era acadêmico, e você deve lembrar, eu comecei a fazer neurocirurgia através da ortopedia. Quando nós cuidávamos em conjunto das afecções da coluna. Sim, é porque são duas especialidades que afins no que diz respeito à coluna. Tanto o ortopedista quanto o neuro, na ortopedia você tem o R4 em coluna também. A coluna vem lá com o ortopedista, mas no interior da coluna a medula, né? Vem a medula espinhal. E dali saem as raízes nervosas e que, se a gente não cuidar, depois aquilo se transforma no inválido. Uhum. Então nós tínhamos que refazer toda essa parceria. Lembrar da época do Fernando Castelo Branco, o saudoso doutor Geraldo Venâncio, que foi um dos fundadores da Faculdade de Medicina de Campos. Geraldo Guzmão. Quantas pessoas importantes nós tivemos ali. E eu fico feliz de ter trabalhado com ele lá na Santa Casa. Foi um período muito importante. A classe médica campista tem um legado muito grande, né? Tanto na gestão quanto na política. Eu acho que poucas cidades do país fazem médicos tão bons e políticos médicos tão bons também, né? Aqui a gente tem 2 exemplos. Tanto é o Dr. Arnaldo, que começa na medicina e deixa um legado político, e Maninho, que começa na medicina, na gestão, e que acredito também vai deixar tem que comer muito feijão legado. Com arroz ainda para chegar perto do senhor, do que o senhor fez. Eu vou te dizer uma coisa. Na época que eu vim, aí você me faz relembrar de um outro grande parceiro, felizmente ainda está aí, e hoje ele bota até a família nesse contexto. Dr. Maron é o Kik. Maron, Dr. Maron. Um grande médico, um grande professor,
Eu me lembro que eu saía daqui, Campos era o polo de assistência médica do Norte e Noroeste. Eu ia com o Marom a Miracema para ver o pai dele. Olha que loucura, numa distância dessa, se o doente passa mal, não tinha uma estrutura. Então nós temos que pensar, inclusive nisso, de reestruturar toda essa rede de atendimento à saúde. Particularmente, já falei até com, esqueci o nome dele, que é diretor lá de São José do Avaí, em Itaperuna. Eugênio Carlos? Doutor Eugênio, que particularmente me incomoda muito, às vezes, falarem tão bem no São José do Avaí e não lembrarem da cidade de Campos dos nossos hospitais. Eu acho que um dever que nós temos, a nossa geração agora e tal, é transformar de fato Campos como uma referência nós regional, estamos fazendo polo, isso. E nós estamos fazendo e que todos falem bem aqui dos nossos hospitais. Que bom, que bom. Uma conversa com o Eugênio, eu falei, olha, eu quero visitar seu hospital, que eu não conhecia. Eu quero visitar o seu hospital porque eu quero saber por que falam tão bem de lá. E não é para elogiar o São José do Avaí, nada disso. É porque, no momento a gente citou o Ferreira Machado, é porque eu quero que, em breve, falem que o Ferreira Machado é melhor do que o São José do Avaí. Nós vamos investir em equipamento, em pessoal, em obra, para ser lembrado como o melhor hospital da região. Já deu até médico para trabalhar em Campos. Mas Campos também deu muito médico para trabalhar naquela região. Sim. Acho que muito mais até. Sim, hoje, doutor Arnaldo, eu vejo que em muito pouco tempo nós estamos resgatando, Campos está caminhando a passos largos para ser um polo de medicina da região. Os hospitais contratualizados, eles estão respirando. Nós reestruturamos a nossa rede de urgência e emergência. Nós estamos aí agora com a obra do Hemocentro Regional. Nós estamos aí agora com a obra da Clínica de Hemodiálise, que vai ser regional. Nós estamos operando... E a clínica do adulto, que vai ter um perfil assistencial, que vai ser ali no PU da Saldanha Marinho, que vai ter um perfil assistencial para o adulto, mais naquele atendimento que precisa de internação de curta permanência, para desafogar o Hospital HGG, que hoje o Hospital HGG está com um número de atendimentos bastante elevado. Talvez Gilberto tenha um número aqui, se eu não me engano, mais de 5 mil atendimentos. A gente, depois da obra, mais que dobrou o quantitativo de atendimento do HGG, né? Então, assim, é muito importante a gente ter uma unidade que faça o atendimento de baixa complexidade de urgência. O PU da Saldanha também é um PU antigo, tem muita história. Eu trabalhei 25 anos no PU Saldanha. Então ele está sendo reformado para ser uma unidade moderna e resolutiva. Hoje, por exemplo, lá não tem raio-x. Nessa obra vai ter raio-x, vai ter ultrassom, vai ter uma equipe de 4, 5 médicos de plantão fazendo todo esse atendimento de baixa complexidade e a internação de baixa complexidade também. Já foi um dia. Sim, Isso é ótimo porque diminui a demanda, porque muitas vezes isso vai desafogar a demanda do HGG. É orgulho dos médicos trabalhar. Sim. Eu me lembro que o PU da Saldanha Marinho cuidava mais dos adultos e o de Guarulhos mais das crianças. E é o que a gente fez. A gente em Guarulhos criou a clínica da criança, que é só criança, e o PU da Saldanha. Nós estamos batendo um número de atendimentos muito grande também lá na clínica da criança. Nós temos 5 pediatras atendendo. E aí, muitas vezes, doutor Arnaldo, a gente recebe algumas críticas, inclusive de algumas pessoas que vão lá filmar, mães esperando por atendimento, mas isso aí a gente sabe que é uma realidade em todo lugar que tem atendimento, inclusive na rede só de Campos. Se você for em Minas Gerais tem isso, se for em São Paulo tem isso, se for em Brasília tem isso. Principalmente porque a demanda é muito grande. E principalmente nesse período sazonal, né? Outono, inverno, que as doenças respiratórias voltaram aquelas
síndromes respiratórias das crianças, os vírus sincicial respiratório, os pediatras têm reclamado muito que está aumentando, mas a gente vê um aumento de atendimento com filas também na rede privada, Sim. nos hospitais privados. Então é importante que a população reconheça que por mais que tenha fila em alguns lugares, pelo menos tem médico ali atendendo, tem estrutura, Exatamente. porque antes não tinha. Antes não, eu fui diretor da UPA na gestão anterior e o volume de atendimento era muito grande porque não tinha para onde ir. O HGG funcionando aos trancos e barrancos, sem pediatra, as equipes não cobertas. Eu tive agora em Farol visitando um pessoal lá, num bate-papo muito saudável, muito agradável, e fui bastante elogiado, Gilberto, aqui com a unidade, ao PH de Farol, porque inclusive eu ouvi o relato de uma pessoa, de um senhor que estava lá, que ele precisou de um atendimento de emergência na gestão anterior, chegou lá, não tinha médico. Não. Hoje nós temos uma equipe completa com médicos, temos até ortopedista atendendo lá na UPH. Então, nós estamos reestruturando a rede, estamos caminhando a passos largos para que Campos seja um polo assistencial. E voltando aqui ao que o senhor falou, eu queria mandar um abraço aqui para meu amigo Dr. Maron. Dr. Maron também é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. E eu fico muito emocionado porque o filho de Dr. Maron, o Kiko, ele foi um grande amigo. E hoje, doutor Arnaldo, olha como que o destino e Deus às vezes coloca a gente. Hoje eu dou aula, que eu sou professor de anatomia da Faculdade de Medicina de Campos, eu dou aula para o primeiro período e eu tive o prazer estou tendo o prazer de dar aula para a filha de Kiko, neta de Dr. Maron. Hoje está fazendo medicina no primeiro período. Dr. Maron é um ícone da saúde de Campos. É verdade. É um médico que tem, até hoje, eu não conheço um clínico que tenha a envergadura de Dr. Maron, porque ele sabe clínica e medicina interna como ninguém. É meu médico, meu amigo. Eu tenho só coisas boas a falar de Dr. Maron. Admiro muito o Dr. Maron. Maron tem uma virtude. Eu estou dizendo, ele foi meu professor. Hoje ele está aí fazendo com que a família continue na saúde. Mas o mais interessante, Maron estuda até hoje. E o conhecimento é transformador, né? É verdade. E mantém a mente jovem, né? Nesse sentido, né? Por isso que ele é, independente de idade, por isso que ele é tão atual, né? Ele é meu médico. Na medicina. Ele é médico do prefeito também, reclama muito, porque o prefeito ele não segue as determinações, mas ele é assim comigo. Aí ele pede para que eu ajude. Eu falo, se o senhor não resolver, eu é que não vou resolver, porque a mim ele não ouve, não. Desisto. Então tem mais um teimosinho aqui também. O Arnaldo também é meio teimoso também, né? A gente cuida dos outros, né, doutor Arnaldo? É verdade. Às vezes a gente é melhor de cuidar das outras pessoas do que si mesmo. Eu tenho uma grande médica que cuida de mim. Mesmo sem ter o diploma de medicina, mas tem o diploma Edilene. humanista e que cobra e chega para mim e larga esse cigarro, vamos fazer o exercício respiratório agora. É isso aí. Eu pensei que você ia falar que fazer o exercício físico, né? Que é essencial. Também, exercício físico, essas coisas também. é essencial. Que é uma questão que a gente sempre fala com o Maninho, né? De investir na saúde preventiva. Quando você faz o exercício respiratório, você tem que associar o físico. Um complementa o outro. Nesse ponto, eu sempre pratiquei atividade física, é um vício que eu tenho do bem. Desde novinho. Esse vício é bom. Esse vício é bom. Eu recomendo às pessoas, meus filhos, eles também praticam esporte. Eu acho que o esporte é saúde, é vida.
Eu sou um defensor do esporte como atividade física. Eu acho que a atividade esportiva ela tem que ser cobrada e implementada nas escolas, né? No modelo, por exemplo, o modelo americano, nos Estados Incentiva Unidos. muito o esporte. Nos Estados Unidos, as escolas, elas são... né? No governo dele, ele implementou Sim, isso. tinha As Vilas muitas Olímpicas, ações, né? As Vilas Tinham Olímpicas. muitas ações na área do esporte e é um resgate que tem sido feito, né? E a gente, enquanto gestores da saúde, a gente quer muito implementar essas atividades, né? A Fundação Municipal hoje de Saúde, por exemplo, ela já realiza junto com a Secretaria de Saúde de corridas, né? Para estimular a atividade física da nossa população, porque... duas coisas que geram saúde, né? O movimento, a atividade física e a alimentação. Sim. Então, eu acho que quando a gente fala de saúde, a gente tem que falar também disso, não só de tratar doença. Não só de tratar doença, mas pelo fato, na época da gestão de Arnaldo, era uma maneira também de fazer com que a criança tivesse uma outra função ao sair da escola. Sim. Né? De não ficar ter aquela... Não ficar ociosa, né? Na rua, sem fazer nada. Então, tinha esse projeto de sair da escola e manter dentro do projeto de fazer uma atividade física, que era a luta, né? A criança podia escolher o taekwondo, ou jiu-jitsu. Várias modalidades, né? A capoeira. Isso, a internet... E esse é muito gratificante. Tudo isso foi importante. Continuar como existe a Vila Olímpica, que eles estão lá nesse projeto. Isso é fundamental para as crianças. Sim. Principalmente para as crianças. Eu, como ortopedista, muitos pacientes me procuram com queixas ortopédicas. A dor na coluna é a principal queixa, aonde eu tento orientar aos pacientes que o tratamento da dor de coluna, na grande maioria das vezes, é atividade física. Sim, é o fortalecimento muscular, né, na região lombar. Muitas vezes eles nos procuram querendo, aí o doutor Arnaldo também como neurocirurgião, que também mexe com coluna, sabe o que eu estou falando. Às vezes eles querem uma medicação milagrosa que a gente não tem como fazer. A gente lembra de mais uma coisa, a postura. Sim. Quantos adolescentes e crianças chegam em casa para ver televisão. Ou ficar no celular. E a postura... Fica no celular curvado, naquela poltrona, forçando a lombar, ou se joga na poltrona de qualquer maneira e aí prejudica todo o eixo vertebral. Sim, isso aí é por insuficiência muscular, né? Por fraqueza da musculatura. Então tem que melhorar o tônus muscular, fazer uma atividade física regular. E a gente às vezes passa por algumas dificuldades no sentido de convencer aos pacientes de que aquele é o caminho. Porque às vezes eles não gostam de atividade física. E uma pergunta muito comum: qual atividade física eu vou fazer? Eu falo, a atividade física toda ela é válida, desde que faça o fortalecimento, o alongamento. Tem tantas modalidades, se ele não gosta de um jeito, vai para outro. Exatamente. Não tem desculpa, né? Que eu acho sensacional, principalmente para você idoso que está nos escutando. Faça a hidroginástica. Isso. Perfeito. É muito importante. Para o idoso, eu recomendo muito a hidroginástica e a musculação. Muito. Porque isso aí é um paradigma que já foi quebrado, que antigamente achava-se que a musculação era uma atividade física para o jovem. Não. A musculação ela é recomendada, ela é mais recomendada inclusive para o idoso, porque o próprio ato de abaixar para pegar uma sandália, de levantar de uma cadeira, nós estamos usando a musculatura já está enfraquecida. Exatamente. Se a musculatura está fraca, ou seja, o movimento depende do músculo, e o músculo você só fortalece, lógico, através de uma alimentação regrada, mas com atividade física, com musculação. Então, a hidroginástica e a musculação é um casamento perfeito, porque a hidroginástica você permite que você faça um movimento, bastante movimentos da articulação. A vida da articulação é o movimento. A água, ela tira a carga, então tira o impacto. Isso é muito bom também para as articulações do idoso, associado ao trabalho de fortalecimento muscular, que é a musculação. Então, quem está nos ouvindo aí, né?
que pega esse gancho aí do doutor Arnaldo, que eu acho que é o conselho. Espero que o senhor esteja seguindo esse conselho também, porque às vezes a gente dá o conselho... Eu sou cobrado diuturnamente por essa... Puxa a orelha dele todo dia. Eu tô ouvindo aqui, né, e pensando, né, como que é importante a gente ter gestores, né, e políticos que entendam de como fazer o bem para a população, né, que saibam o que a população precisa para ela viver melhor. Porque, às vezes, na eleição, a população pode votar naquele que fez um favor, naquele que um amigo pediu, mas nem sempre esses candidatos sabem, de fato, o que a população precisa para viver melhor. E a medicina ajuda muito disso, né? Porque vocês conhecem efetivamente a necessidade, né? O que uma pessoa precisa para ela poder viver melhor, e com isso podem implantar projetos sociais na área da saúde, de saúde pública, para a população aqui de Campos poder ter uma vida melhor. Mas muito bacana isso. Vai lá um desafio. Vamos junto. Lá. Vamos junto, doutor Arnaldo. O senhor juntar Parabéns. um neuro com um ortopedista, né, fazendo a saúde do povo. O senhor pode ter certeza que o senhor vai estar sempre junto. Mas precisamos mais, Maninho. Precisamos que a área pública, onde são feitas as leis, onde são feitas as regulamentações, tenham pessoas com esse pensamento. Eu aposto hoje que o dia que você entrar na política, você vai dar um banho. Isso aí, eu também acredito muito nisso, tem muito Arnaldo, potencial. Eu ouvindo isso de uma pessoa, de uma pessoa da sua envergadura, eu me sinto muito honrado, eu me sinto emocionado, porque o senhor fez parte da minha trajetória, como eu falei aqui. O meu primeiro trabalho, meu primeiro emprego público nessa cidade foi o senhor que me deu, trabalhando como clínico no posto de saúde do Parque Aurora. Então, eu na época tinha a dúvida de se eu voltava ou não voltava para Campos, e eu tenho duas pessoas que são responsáveis por isso. Uma é o doutor Arnaldo, que foi quem me deu a oportunidade de trabalhar na área pública no posto de saúde do Parque Aurora. E o outro foi o Dr. Herbert Sidney, que abriu as portas para mim do Hospital Dr. Beda. Sou muito grato a ele por isso. Colega de turma na faculdade. Em 1972, né? Se ele não tivesse me dado a oportunidade de trabalhar no Hospital Dr. Beda e no Plano de Saúde ASE Júnior, onde eu trabalho até hoje, tenho muito carinho por pelos meus pacientes ali. Trabalho lá desde que eu vim para Campos e estou lá até hoje. Eu tenho muito a agradecer a ele. Não fosse o senhor e o Dr. Herbert Sidney, minha trajetória seria outra. Eu estaria no Rio ainda. Na época eu tinha dúvida se eu voltava ou não. E eu comecei a vir para cá, ver as oportunidades. E esses dois gigantes da saúde, eu poderia dizer assim, Dr. Herbert Sidney Neves e Dr. Arnaldo França Viana, são responsáveis pela minha trajetória. Olha, por eu estar aqui em Campos. Eu agradeço muito a oportunidade que eu tenho até hoje atendendo ao OAS. E essa oportunidade, quando em determinado momento, depois que eu coloquei as pontes de Safena, eu queria diminuir meu atendimento, mas a Edilene chegava para mim, o Oasis não. E me cobrava aquilo. Viu, Cidinho? Você tem uma aliada dentro da minha casa, que é minha esposa, que sempre defendeu o Oasis. É muita gente que gosta dele. Sempre defendeu o Beda. Então, pode ter certeza uma coisa. Enquanto eu tiver vida e saúde, estarei eu, Maninho, Gilberto, Adilane, todos nós ajudando a vocês aí para que a população tenha saúde e qualidade. Sim, cuidar de pessoas, né? Cuidar de pessoas. É o nosso a grande integralmente. cuidar de pessoas. Temos que cuidar integralmente.
Isso aí. Doutor Arnaldo, é uma honra muito grande não só ter o senhor aqui hoje, mas como ter o senhor fazendo parte desse time, porque o prefeito Vladimir, ele sempre fala, e ele fala isso, ele e o vice-prefeito, ele fala isso aos 4 ventos, que a equipe da saúde, ela é a equipe... Esses avanços que nós fizemos na saúde deve-se ao prefeito e ao vice-prefeito, logicamente, por estarem à frente, por conseguirem angariar recursos, mas também pelo time, pela equipe da saúde. É uma honra muito grande ter o senhor junto, fazendo parte dessa equipe. Daqui para frente, eu peço que o senhor caminhe junto comigo, porque eu tenho certeza que o senhor tem muito a agregar nesse time. Queria ouvir aí a opinião do Gilberto, que também é um do primeiro escalão do time. Se esse... Ô, Gilberto, eu aproveito, você já vai falar aí. Gilberto. E eu quero mandar um grande abraço para o vice-prefeito e para todos os membros da Coagro. Sim. Quando uma parte da economia de Campos ia se perder, foi com ele que nós fizemos a parceria para alavancar e fazer com que a indústria sucro-alcooleira voltasse a progredir. Muito importante. E respondendo aí a pergunta de Maninho, nós que somos um pouco mais jovens, né, a gente precisa desse conhecimento, né, de toda essa trajetória. Eu particularmente amo saber da história de Campos, apesar de não ser campista, mas foi uma cidade que me acolheu e que a gente passa a amar, né, por tudo que ela proporcionou por nós. Então, eu gosto muito de conhecer sobre a história. E o senhor, particularmente, faz parte da história, da construção, por exemplo, do Ferreira Machado, que eu tenho muito carinho pelo hospital, pelos funcionários. Então, assim, todo esse conhecimento, toda essa experiência, para nós que somos um pouco mais jovens, é muito importante, né? Para o Maninho que está aí seguindo uma trajetória muito importante para a população também, que é essa trajetória política, ter pessoas para ser uma fonte de luz, né? De encaminhamento para a gente é muito importante. De luz, de encaminhamento e de inspiração, doutor. Inspiração, perfeito. De inspiração. Então a gente fica muito feliz com a oportunidade do senhor estar dividindo um pouco da sua trajetória, da sua experiência conosco. Olha, vou te contar uma coisa, Beto. Eu já andei um bocado, né? No Brasil, na Alemanha, onde eu fiz a grande parte da minha formação em neurocirurgia. É uma referência, né? Doutor Arthur também foi para a Alemanha, fez curso lá. E em Cuba, onde eu fui entender o que era o programa de agentes comunitários de saúde e o programa Saúde da Família. Cuba, apesar de todas as suas dificuldades nesse aspecto aí, é campeã. Sim. E nós procuramos sempre buscar essas coisas boas e trazer. E eu estou aqui, Maninho, para te dizer, sempre que precisar de mim, conte comigo. Estarei lá junto da Edilene para fazer os atendimentos que forem necessários, mas estarei também lá no Medical Center, onde eu faço com muito amor e muito carinho. Viu, Cidinho? Mande seus doentes do ASE que eu atenderei com amor e carinho. Estamos chegando ao fim do programa. Eu me sinto muito feliz e honrado em ter o senhor aqui, doutor Arnaldo, mas é de coração mesmo que eu estou falando, porque o senhor, pelo que o senhor representa, não só na minha carreira, na minha trajetória, como eu já falei aqui, eu vim para Campos, tive uma ajuda muito importante do senhor, cheguei aqui, o senhor era o então prefeito, tenho o senhor como uma referência, o senhor na área médica até hoje é muito lembrado por todos com muito carinho, principalmente os médicos que viveram com o senhor na sua gestão, reconhecem o senhor como não só como o prefeito do coração, como também como um excelente colega, como uma pessoa formidável. Isso eu falo aqui em nome dos médicos, em nome da comunidade médica que eu represento. Tenho muito orgulho disso. Estou muito feliz em ter aqui para o senhor e queria dizer que
eu gostaria, para mim é uma honra que o senhor possa caminhar comigo nessa caminhada que eu estou apenas começando, apesar de estar à frente da gestão desde que começou o governo. A gente ainda tem uma longa caminhada pela frente. Eu fico muito grato do senhor estar aqui, do senhor estar comigo, é uma honra muito grande. E eu queria que o senhor fizesse aí as suas considerações finais, falasse um pouco para mim, para o povo de Campos aí. Queria ouvir mais conselhos do senhor, porque as suas palavras e o que o senhor vai falar aqui representa muito para mim. Pois bem, maninho, eu quero primeiro agradecer a vocês por me receberem aqui. Foi um momento muito especial para mim e eu poder estar entrando em contato com esse povo maravilhoso. Quero lhe reafirmar, nós temos muito a fazer por Campos. Nós temos que resgatar a autoestima do povo campista. Sei que, de um lado, isso já vem acontecendo. O governo Vladimir já tem feito isso, buscando resgatar essa autoestima. E com a autoestima, a gente começa a alavancar também a saúde. Porque o sujeito que está deprimido, que não tem autoestima, ele vai sofrer adoecimentos sérios. E acho, maninho, que chega uma hora que a gente não pode escapulir. Ou a gente vai ou estaciona. Como você não é pessoa de estacionar, eu tenho certeza que nós temos uma grande esperança em você, maninho, e no Gilberto, em toda essa equipe, né, para que a gente possa, em futuro breve, estar comemorando todo o avanço de Campos. Eu quero poder chegar numa época que é bem perto do meu aniversário. Eu comemorava meu aniversário 2 vezes. Eu faço no dia 4 de novembro, mas comemorava no dia 2 de novembro com o povo entrando por aqueles portões do cemitério para visitar túmulos de entes queridos que já haviam partido. Nós temos que pensar na vida, na morte e no pós-morte. Sim. Eu sei que um dia eu vou morrer, mas quero ir com a consciência tranquila de que ajudei o povo de Campos, que não só ajudei com o que eu fiz enquanto gestor, mas também agora de ter ao meu lado pessoas que vão dar continuidade a isso. Por isso eu te peço, aceite o convite de ser um gestor público. Doutor Arnaldo, se o senhor partisse dessa para melhor hoje, o senhor já podia ter certeza que o senhor já tem um lugar lá muito especial esperando o senhor, por tudo que a gente vê, por tudo que a gente vê, pelo que o senhor representa. Mas eu tenho certeza que o senhor ainda tem muito o que fazer ainda. Sim. Isso eu falo aqui para a população de Campos, com o senhor aqui na minha frente, com o Gilberto, que nós ainda temos muito o que fazer. A sua fala me faz lembrar de outra passagem bíblica. Quão bons consolar é que os irmãos vivem união. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E é isso que eu procuro. Doutor Arnaldo, foi um grande prazer ter a oportunidade desse tempinho aqui, de conhecer a história, né, de conversar. Algumas vezes vi que o senhor se emocionou, Maninho também, e a gente sempre conversa, e eu acho que temos questões em comum, é que Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui e, de certa forma, sermos escolhidos, né, para gerir, né, cada um no seu tempo, gerir
a saúde, o senhor já geriu a cidade como um todo. E eu acredito que, da mesma forma que lá atrás Deus ungia reis, ele continua ungindo pessoas, né? Pessoas são escolhidas para cuidar do povo, né? Da população, para fazer o bem. E eu acho que é isso que aconteceu com o senhor fez isso muito bem. E eu converso muito com o Maninho, já conversei desde lá de trás, quando talvez nem ele acreditava, de certa forma, no potencial dele, né? Mas Deus unge pessoas para fazer o bem. Não é pra gente, né? Não é pra gente ter uma vida mais confortável, viver melhor ou ganhar mais dinheiro, não é por isso. Ele investe na gente, nos dá oportunidade e nos capacita para que a gente possa fazer o bem e cuidar de pessoas. Isso, e fazer parte de uma equipe como essa que nós temos hoje na cidade, juntamente com Vladimir, com Frederico, também são pessoas iluminadas nesse sentido, é muito gratificante, né? Estar ao lado do senhor aqui, participando e vendo toda essa história, a gente percebe isso, que Deus nos capacita, nos dá oportunidade, nos dá condições de fazer coisas, mas sempre pensando nas pessoas, para que os governantes possam cuidar da população que tanto necessita. Então, fico muito feliz de estar aqui. Eu também sou servidor público, né, da prefeitura. Agradeço o senhor por toda a contribuição que o senhor deu para a gente, né, enquanto servidor público. Falo isso também em nome dos servidores, da mesma forma que o Maninho falou em nome dos médicos. Nós temos muito a agradecer, e em nome de todos eles agradeço a contribuição do senhor aqui, que sempre foi um parceiro, um aliado do servidor público, porque são eles que de fato servem a população na ponta, né? Eu sempre falei isso e falo isso para os nossos funcionários: nós somos servidores públicos. Nós estamos aqui para se servir. Aqui uma mensagem para os servidores. Isso é importante. Eu também sou servidor público. Também. Manda eu aí, sei o quanto é importante o servidor público. Por isso, naquela época, atendia você fazendo plano de carreira. Mas quero dizer um negócio para vocês, servidores. Uma coisa que é bíblico. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, e que os servidores se unam em prol do desenvolvimento da nossa cidade e do trabalho público. Sim. E que na eleição desse ano votem com consciência, né? Principalmente em pessoas que, como eles, são servidores públicos também. No que diz respeito a isso, eu também queria deixar um recado para o servidor, que eu sou servidor público, e entendo a importância do servidor, que o servidor tem na máquina da saúde. Sem o servidor, nada disso estaria acontecendo. Como o Gilberto colocou muito bem aqui, esse fluxo de atendimento, tudo isso que a gente vem fazendo na saúde é com a parceria do servidor. Quando eu aceitei o desafio de atuar na gestão da saúde junto com o prefeito Vladimir, quando ele me convidou, uma das exigências que eu fiz a ele é que ele olhasse com carinho e respeitasse o servidor, pelo que o servidor representa, e eu como servidor. Eu confesso que pela experiência que eu tinha com a gestão anterior, eu fiquei com muito medo, sabe, doutor Arnaldo? Porque eu me imaginava caminhando nos corredores dos hospitais com os servidores me questionando: cadê meu salário? Cadê? Mas, para minha felicidade, com a ajuda do prefeito, com a ajuda de Deus, tudo deu certo. Eu acho que a autoestima do servidor foi resgatada. A gente reconhece que existem algumas coisas que nós precisamos fazer. Eu vou atuar, pretendo atuar em prol do servidor público, não tenho dúvida disso, porque sou servidor, entendo a importância do servidor, não só na saúde, como também na prefeitura de um modo geral. Muito bem, Maninho. Parabéns. Doutor Arnaldo, para a gente fechar, falando aqui um pouquinho do Maninho, conhecendo o Maninho como o senhor conhece, o que o senhor vê como as principais características do Maninho para ser aí um bom gestor, um bom político e contribuir para a nossa cidade? Primeiro, a sensibilidade que o Maninho tem de ver
que existem pessoas que precisam das outras. E você, Maninha, está preparado para ser uma pessoa que vai ajudar esses irmãos. Eu tenho a certeza que você dará orgulho à sua família, aos seus amigos e aos servidores de campo. Muito obrigado, doutor Arnaldo. Muito obrigado. Foi um prazer, obrigado a oportunidade. Prazer foi meu, agradeço muito. Se tiver a oportunidade, leiam esse livro. Eu já li e está lá no projeto Vento e Ventania. E vamos colocar em ação lá no Neuroação. Sim. Isso aí. Olha, é sensacional. Eu confesso que mexeu comigo esse livro. Vamos ler. Mande aqui Todos. um beijo no coração para todos, doutor Arnaldo. Um beijo no coração, Maninha, Gilberto, todos vocês. Valeu. E que a gente possa ter aí dias de paz, de amor e desenvolvimento. Obrigado. Amém.